como amar a sua igreja. Hoje quero compartilhar a palavra de Deus em Mateus capítulo 16, do versículo 15 em diante, onde nós lemos na linguagem de hoje desta forma: E vocês, quem vocês dizem que sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você proibir na terra será proibido nos céus, e o que permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou que os seus discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. A primeira forma, amados, de nós amarmos a igreja do Senhor Jesus é fazer parte dela. E fazer parte da igreja do Senhor Jesus significa experimentar o mover de Deus em sua vida. Ter uma experiência com Jesus. Amados, aquilo que o pastor Humberto disse no domingo à noite, ontem, e aquilo que o pastor Paulo tem pregado também nas quartas-feiras, quando nós dizemos, talvez muitos dos que estão aqui ainda não nasceram de novo, ainda não entregaram a sua vida a Jesus de verdade. Eu digo que o dia quando Jesus voltar, ou quando nos encontraremos com o Senhor Jesus, será um dia de grandes surpresas. De acordo com Mateus 7, será um dia de grandes surpresas. Porque muitos dirão naquele dia: Senhor, no teu nome fizemos milagres, expulsamos demônios. Mas eu lhes direi: apartai-vos de mim, não vos conheço. Não vos conheço. Ou seja, a questão é você ser conhecido pelo Pai, é ter um relacionamento com Jesus. E o versículo 15 ao versículo 17 nos mostra isso. Quando Simão Pedro diz: Tu és o Cristo, Filho de Deus, Jesus respondeu: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Ele está dizendo: é uma experiência. A declaração de que você não é apenas uma declaração de lábios para fora, porque dizer eu creio em Jesus não é aquilo. Às vezes nós perguntamos: todo aquele que crer em Jesus será salvo? E tem muita gente que diz: eu creio em Jesus, mas esse eu creio em Jesus, as pessoas estão dizendo eu concordo, eu aceito, no sentido de que é verdade que Jesus morreu na cruz, que ele existiu, eu estou de acordo com isso. Mas o creio na Bíblia, o crer, de onde vem a palavra grega, sabe, de também a raiz chamada de fidelidade, que é pisteos. A ideia de aquele que crê não é apenas uma palavra de concordar, é a ideia de fiel, aquele que segue, aquele que obedece, aquele que se envolve, aquele que anda, aquele que não apenas diz que crê na Bíblia, mas que pratica a Bíblia, porque você só acredita na parte da Bíblia, na Bíblia de verdade, se você pratica ela. Você só acredita na Bíblia naquela parte que você pratica. E se você esquece do que você está lendo e estudando, é porque você não está praticando. Porque a Bíblia diz que um homem que escuta a palavra e não pratica, ele se esquece. Te esquece. Então quando Pedro está dizendo: Tu és o Cristo, amados, a melhor forma de você amar a sua igreja é você entender que você precisa experimentar o mover de Deus sobre a sua vida. Você não pode contemplar, você não pode ficar de fora. Você precisa se envolver. A igreja é uma entidade espiritual. A igreja não é empresa. A igreja não é clube. A igreja não é escola. A igreja não é agência social. A igreja não é um lugar onde se canta músicas.
A igreja, apesar de ensinar, de ter um momento de ensino, a igreja, apesar de fazer ações sociais, a igreja, apesar de ter comunhão, mas ela não é nenhuma destas coisas. A igreja é uma entidade espiritual. Você, como filho de crente, não pense porque você nasceu na igreja, você já é um crente em Jesus Cristo. Você precisa experimentar o mover de Deus em sua vida. Você precisa nascer de novo. E como eu sei, pastor, que eu nasci de novo, a primeira coisa que você tem que entender é que você é pecador. Se o pecado nunca incomodou você, se você nunca teve a compreensão de que você é pecador, provavelmente você nunca tenha nascido de novo. Porque não tem novo nascimento se não houver arrependimento. Não tem novo nascimento se não houver arrependimento. Por isso, é necessário que você entre em contato com a palavra de Deus. Porque Jesus o tempo todo, Ele vai nos dizer, quando nos encontramos com Jesus, certamente duas perguntas serão para nós. O que você fez com o meu filho? E o que você fez com os dons que eu te dei? Que inclui a vida. A palavra de Deus diz assim: quem dizem vocês que sou eu? E essa é a pergunta-chave do cristianismo. A referência é: quem é Jesus para você? Ou Jesus é apenas um abençoador, onde você corre atrás de bênçãos? É um amuleto que você diz: eu tenho Jesus para que nada de raro te aconteça? Assim, com aquela coisa de medo, sabe? Tipo proteção, como quando se segura um crucifixo, ou quando vem um demônio e começa a colocar o crucifixo. Esse tipo de Jesus que você tem? Ou Jesus é aquilo que Ele está dizendo aqui: aquele que diz que crê em mim deve me seguir, e não tem como me seguir se não há como negar-se a si mesmo. Não tem como seguir Jesus e continuar do jeito que você está. Por isso, amado, a primeira forma de amar a sua igreja é você experimentar o mover de Deus em sua vida. A pergunta que eu faço para você: você tem experimentado o agir de Deus? Você tem visto Deus usar você? E quando eu falo Deus usar você, não pense que é cantar como o pastor Paulo, e pregar como o pastor Paulo, pregar como a irmã Rosa, ou pregar como o pastor Fernando, ou plantar uma igreja como o irmão Pedro, o irmão Silas, o irmão Nelson e a irmã Roseli fizeram. Eu estou falando de ali na sua escola, ali no ônibus, ali com os seus filhos, ensinando-os, ali no trabalho, no dia a dia. Jesus precisa ser presente. Você é luz. Você precisa declarar, não se envergonhar de quem é Jesus para você. Quem é Jesus para você? Ele precisa ser o seu Senhor. E quando você diz Jesus é meu Senhor, é que você lhe deu o direito de controlar, de comandar. A vida não é mais sua. Você é apenas um mordomo, um administrador da sua vida. Porque quando você entregou sua vida a Jesus, voluntariamente você lhe deu o direito de não ser mais o dono da sua vida. Agora, o dono é Ele. Isso significa chamar Jesus de Senhor. Sabe o que também significa amar a sua igreja? Não ficar estagnado espiritualmente. Olha o que diz o versículo 18. Acompanhe, não se distraia. As crianças também prestem atenção, tá bom, criançada? Vocês vão entender também. Olha o que significa seguir a Jesus. Amar a igreja. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Lembrando que esta não é sobre a pessoa de Pedro, a igreja não é sobre uma pessoa. O próprio Pedro, em Atos capítulo 4, diz que a pedra fundamental é Jesus, que os edificadores rejeitaram. Se refere à declaração de Pedro: tu és o Cristo, é sobre esta pedra, sobre Jesus o Cristo. E as portas do Hades não poderão vencê-la. Sobre esta pedra, de quem é a igreja, de acordo com este versículo, amados?
De quem é a igreja? De Jesus. A minha igreja, a igreja não é do pastor, não é da liderança, não é da denominação, não é do bispo nem do apóstolo, tá bom? A igreja é de Jesus, é a minha igreja. Mas esta igreja está pronta, queridos? Está acabada? Há uma promessa de que o inferno, de que as trevas não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. Mas aí também há uma declaração de como a igreja precisa ser edificada. Para você entender melhor, construída. Em outras palavras, precisa crescer. Não está pronta. Então, se você ama a sua igreja, você não pode parar de crescer. Você tem que crescer e você tem que ajudar outras pessoas a crescer. Quando você falar alguma coisa, pergunte se isto edifica a minha igreja. Não pense, amados, por favor, escuta o que eu vou lhe dizer. Igreja não é um lugar, primeiro, para você ser edificado. Não é um lugar no sentido de dizer, o que eu vou ganhar com isso? Nós estamos no mundo, às vezes eu vejo alguns pastores, que a gente respeita, só não concorda, dizendo que o mundo entrou na igreja, porque hoje tem coreografia, tipo assim, sabe? Tem coreografia na igreja, a dança entrou no mundo. Né? Ou de repente a gente escuta alguma coisa assim, porque tem alguma programação que não está acostumado. De repente, se viessem no domingo pela manhã e vissem aqui no templo as crianças pulando, porque estava chovendo, não tinha outro lugar onde colocar o pula-pula, e as crianças ouviram o teatro e diziam assim, o mundo definitivamente entrou na igreja. Eu digo assim, há pensamentos do mundo que me preocupam muito mais do que essas coisas, como por exemplo, existe uma filosofia chamada pós-modernidade, que prega 3 coisas terríveis. Chama-se pluralismo, aquela coisa de que não existe mais um caminho, existem vários caminhos, tudo tanto faz. Outra coisa que se chama relativismo, sabe o que significa? Tanto faz, qualquer coisa está bom, não existe o certo e o errado, não há pecado, é uma questão de interpretação. Isso é relativismo. A outra coisa também que se chama também utilitarismo, conhece? Eu valorizo aquilo que é útil para mim. O que eu ganho com isso? Que vem do capitalismo, que vem daquela coisa de interesse das relações, que não é altruísmo, não é generosidade, não é amor, é interesse, é negócio. Eu só vou ficar nessa igreja se ela me der alguma coisa. Se as pessoas me tratam bem, eu vou tratar bem. Se as pessoas me honram, eu vou honrar. Aí Jesus diz, que diferença você faz com os do mundo? Se as pessoas do mundo vivem também assim, os ímpios também vivem assim. Vocês não podem ser assim, vocês são os meus discípulos. Não é utilitarismo, não é relativismo, porque há o caminho estreito e há o caminho largo. São 2 caminhos, não é apenas um monte de caminhos. São 2 caminhos, ou você está no estreito, ou você está no largo, ou você está na bênção, ou você está na maldição, ou você está nos céus, ou você está no inferno. Ou você está salvo, ou você está perdido, ou você serve a Deus, ou você serve a carne. É generosidade, não é relativismo. A verdade absoluta não é uma declaração, não é uma filosofia. A verdade absoluta é uma pessoa. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade absoluta é Jesus. Por isso que o mundo está muito na igreja. Porque quando você diz, eu vou sair da igreja, porque alguma coisa não saiu do seu gosto, é o mundo que está no seu coração. É o mundo. Porque não há amor. É o mundo que está porque você está querendo algo que seja do seu gosto. E gosto, eu digo para vocês, se eu fosse fazer a igreja do meu gosto, não seria do jeito que está. E o pastor Paulo, se você perguntar para ele, não seria do gosto. Algumas pessoas até interpretam, o pastor Paulo canta só as músicas que ele gosta. Se você soubesse as músicas que o pastor Paulo gosta, que fosse no louvor, você ia se surpreender.
Ele diz, eu sou velho. Eu falo assim, você não é velho, você é clássico. E ele gosta dessa definição. Se fosse do meu gosto, irmãos, a igreja, olha, o culto seria totalmente diferente. Algumas pessoas não entendem que nós fazemos um culto, na verdade, é sensível a todas as faixas etárias e a todas as pessoas. Esse é o nosso objetivo. Um culto que glorifica a Deus, mas que seja sensível a todas as faixas etárias. Há muita coisa que nós estamos reivindicando, como por exemplo os hinos. Vamos tentar cantar os hinos, e estamos sempre nessa luta. Porque eu, por exemplo, talvez você não pense, mas como eu gosto de hinos, gente. Por mim eu ficava só os hinos. Mas eu entendo que há várias barreiras que nós precisamos vencer em termos de culto. Mas eu não penso que deveríamos sair da igreja por causa disso. Porque eu já estou lutando por uma coisa que é do meu gosto. Amados, eu digo para os irmãos, muitas vezes o meu amor é testado. Sempre quando as coisas não saem do jeito que eu quero. Seja no casamento, seja na igreja, seja com meus filhos, em vários lugares. E eu preciso entender que o mundo tem que morrer. Porque a pergunta não é o que eu gosto, mas o que Deus gosta. A Bíblia diz que eu não devo fazer brigas e contendas ou separações por causa de carne, de comida, de bebida, por causa de coisas que são periferia. Agora, por causa da essência do Evangelho, Jesus, o centro, sabe? A palavra de Deus como sendo verdade, essas coisas que são imutáveis, que nós não podemos abrir mão, isso sim. Aí a palavra de Deus nos diz. Mas aquilo que é periferia, a gente tem que se respeitar. Amar, abraçar, trabalhar e edificar. A igreja precisa ser edificada. Se você ama a sua igreja, edifique. Se você ama a sua igreja, saiba que em algum momento você vai ter que morrer. Quantas mães eu já ouvi na história da igreja, principalmente na equipe de louvor, que diziam assim para mim: pastor, se fosse por mim, meu filho não tocava mais. E eu digo assim, mas se fosse por você, seu filho também não iria crescer. Porque eles precisam dessas coisas para crescer. Ou não? Já pensou? Eu sei que o Nicolas, o Daniel e a igreja, em algum momento da igreja eles vão ficar chateados com alguma coisa, e eu preciso ensinar que isso é igreja. Ou não? Eles falam assim: meu filho, você tem que amar a sua igreja. Ou você pensa que igreja é tudo perfeita? Ama, perdoa, viva. É sua família, é sua igreja. Você tem que pagar um preço. Submeta-se a um líder. Aprenda sobre essas coisas, meu filho, você vai crescer. Porque quando você for trabalhar em qualquer empresa, você também vai passar por isso. E quando você casar, você também vai passar por isso. E quando você estiver em qualquer lugar, você vai passar por isso. E a igreja vai te ajudar a crescer. Ah, pastor, não quero mais dessa igreja, porque dessa igreja não me tratam do jeito que eu quero. Então vou embora para outra. Então vai, só não encontra uma igreja perfeita que você vai estragar. Você não é perfeito? Não vá. Você vai estragar. É ou não é, Léo? Você entendeu? Então eu tenho dificuldade de abençoar gente dizendo: pastor, estou saindo da igreja. Por quê? Ah, porque eu estou chateado com não sei o quê. Fala assim, não vai. Ou quando alguém diz assim: pastor, estou vindo para a sua igreja. Por que você está vindo? Porque aconteceu um problema assim. Fala assim, então pode voltar, reconcilia, pede perdão, vai lá na frente, não saia sem sua bênção, porque não vai ser bênção aqui para você, não. Você vai ficar aqui 2 anos e vai embora depois. Eu falo mesmo, vai embora daqui a 2 anos. Porque, amados, a gente precisa de cura, de entender isso. É diferente quando a gente diz: eu tenho um chamado, a vontade de Deus, eu vou por causa dos meus filhos, como eu já ouvi, pastor, meus filhos estão integrados, eu preciso pagar, mas eles não, depois eu volto, eu quero edificação. Amém, irmãos. Deus abençoe você. Deus abençoe você. A sua família e igreja vai estar orando por você. Agora, amados, igreja nunca está pronta. Não está. E se você pensa que a gente está celebrando, dizendo que tudo está bom, não, nossa, irmãos, falta tanta coisa. Você não está pronto. Você precisa ser edificado.
E amar a sua igreja, irmãos, é você edificar pessoas. Você que é casado, você tem um casamento abençoado, gostoso? Você diz assim, poxa, pastor, meu casamento... Irmãos, tem tanto jovem casando, convida ele para almoçar na sua casa. Compartilha as lições mais importantes do teu casamento. Você não vai ter noção de como vai fazer diferença na vida desses jovens casados. Você não tem ideia. Como vai fazer diferença? Você é uma mulher que tem lições lindas com Deus, sobre a vida, sobre o ministério. Conversa com as moças, com os adolescentes, com os jovens. Ou você pensa que edificar é só abrir a Bíblia? É abrir a Bíblia também, mas é importante aplicar a palavra à nossa vida. Edifique pessoas, ore, visite doente, corra atrás da necessidade que você viu de alguém. Abrace a sua igreja. Abrace a sua igreja, porque ela precisa ser edificada. Amém? Edificarei a minha. Como amar a sua igreja? Envolva-se no mover de Deus e entenda que a igreja não está pronta. Eu e você não estamos prontos.